O episódio bíblico que narra os discípulos a caminho do povoado de Emaús é precedido do mais importante fato histórico já ocorrido, a ressurreição de Cristo. Alguns fatos aconteceram antes e são relevantes para analisarmos esse encontro, por isso vamos relembrá-los agora. Após a morte de Jesus, seus discípulos fugiram, mas um homem chamado José de Arimateia, um honrado membro do Supremo Conselho e seguidor de Jesus em segredo, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Como era feito com todos os demais crucificados, o corpo de Jesus certamente seria jogado em uma vala atrás do Monte Caveira, mas José de Arimateia garantiu que o sepultamento de Jesus seguisse os costumes judaicos. Era contra a lei deixar um cadáver insepulto durante a noite, por isso José cuidou de fazer tudo conforme a lei, inclusive antes que o sábado começasse. Algumas mulheres o seguiram, viram onde Jesus estava sendo sepultado e voltaram para casa. Essas mulheres prepararam perfumes e especiarias aromáticas para que, quando o sábado terminasse, pudessem cuidar do corpo do Senhor. Chegaram ao túmulo para ver Jesus e, naquele momento, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Note que a pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas para que as mulheres entrassem e confirmassem que ele não estava lá. De fato, elas constataram o túmulo vazio e correram para contar que Jesus estava vivo, mas os discípulos não acreditaram. Pedro e João, por sua vez, correram até o sepulcro e também viram o túmulo vazio. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo ao povoado de Emaús, cuja localização é desconhecida, mas ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Parece-nos que eles não perceberam a importância do maior acontecimento da história, por estarem concentrados em seus próprios desapontamentos. Um ponto importante é que esses 2 homens estavam andando na direção errada, afastando-se de Jerusalém, o lugar onde o grande milagre da ressurreição havia acontecido. Nos parece que os líderes religiosos levaram as afirmações de Jesus sobre a ressurreição muito mais a sério que os próprios discípulos. Os discípulos custaram a crer que ele havia de fato ressuscitado, e temos aqui 2 deles se afastando da cidade onde tudo acabara de acontecer. Mas quem eram esses 2 discípulos? Não sabemos ao certo. É certo que não faziam parte dos 12, e apenas um deles é citado pelo nome, Cleopas. Segundo Eusébio, ele era tio de Jesus, irmão de José. Esses 2 discípulos conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Quando Jesus perguntou sobre o que conversavam e por que pareciam tristes, eles começaram a falar sobre Jesus, o Nazareno, o profeta poderoso que havia sido entregue à morte pelas mãos dos principais sacerdotes. Precisamos ter em mente que a morte de Jesus aconteceu durante a Páscoa, um período em que os judeus vinham de todo o Império Romano, das cidades e povoados vizinhos, para celebrar a festa em Jerusalém. A crucificação foi pública e os rumores de sua ressurreição se espalharam rapidamente. Os discípulos não eram os únicos tocados pela história, toda a nação estava interessada. Cleopas continuou falando sobre como esperavam que Jesus tivesse trazido redenção para Israel, ou seja, resgatado Israel dos inimigos. Cleopas demonstrava a equivocada visão judaica de um Messias militar e político. Jesus veio para redimir Israel, sim, mas não politicamente. A redenção trazida por Jesus foi espiritual, redimindo Israel da escravidão do pecado. A conversa seguiu, e Jesus discorreu acerca das profecias antigas, demonstrando que o sofrimento de Cristo era predito e necessário. Chegaram a uma casa e convidaram Jesus para comer com eles. Foi apenas quando ele partiu o pão que os olhos dos discípulos foram abertos. Sentados àquela mesa, eles reconheceram que estavam diante do Cristo ressuscitado. Por que os olhos desses discípulos estavam impedidos de reconhecer a Jesus? Existem algumas opiniões sobre isso. A primeira é que o corpo de Jesus estava modificado pela glorificação, mas também podemos interpretar que não reconheceram seu mestre por estarem preocupados demais com os últimos acontecimentos. De fato, é até mesmo possível que estivessem indo para Emaús por terem tido suas expectativas frustradas. Ao reconhecerem Jesus, levantaram e voltaram a Jerusalém. Encontraram-se com os 11 e com os outros e contaram tudo o que havia acontecido. A revelação de Cristo recolocou esses 2 discípulos na direção correta, realizou suas expectativas e não apenas deixou seus corações ardendo, mas fez com que seus pés também ardessem a correr para contar a outros. Que este vídeo de hoje, relembrando os acontecimentos que seguiram após a morte e ressurreição de Jesus, te incentive a manter os olhos focados em Cristo e a clamar pela abertura dos seus olhos, caso sinta que precisa disso. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações.